Olá para você que se liga no Radio Waves, estamos de volta com mais um episódio aqui do nosso canal. Hoje vamos fazer um bate-papo um pouco diferente, vamos falar sobre algumas coisas e sobre a repercussão de coisas que comentamos no episódio anterior. Só para relembrar, no episódio anterior a gente anunciou a volta do programa do Mr. P na Rede Atlântida, colocamos aí um pedaço do início do primeiro programa e fizemos um comentário em relação a estupenda audiência que esse retorno do Pijama Show teve, e eu fiz um comentário voltado à questão de públicos-alvos das emissoras. E hoje eu gostaria de esclarecer um pouco mais, até porque houve algumas repercussões em relação àquilo que eu falei. E eu quero ter a certeza, claro, de ser bem compreendido nas minhas ideias, no que eu estou falando, e de novo reforçar que são opiniões pessoais minhas, baseadas na minha experiência, baseadas no que eu vejo acontecendo no mundo do rádio, tanto aqui na nossa região, onde eu estou, como no mundo todo de maneira geral. E a gente sempre tem observado o que tem acontecido com as programações, com os retornos e com os targets que as rádios estão utilizando para direcionar as suas programações e buscar a tão desejada audiência que vai dar a seus anunciantes o devido retorno financeiro e fazer com que a rádio seja uma empresa lucrativa. Afinal de contas, toda rádio é uma empresa e precisa de uma entrada de dinheiro para se manter, para pagar os salários dos profissionais, para pagar a conta da energia elétrica, que é altíssima, para pagar também a manutenção dos equipamentos, a modernização da emissora, enfim, é uma longa lista aí, que vale tanto para as comerciais quanto para as comunitárias. As comunitárias também têm essas despesas e, portanto, também precisam de uma arrecadação financeira para poder se manter. Esse é um ponto importante que a gente sempre tem que ter em mente quando a gente vai falar sobre a programação das rádios, porque ela impacta justamente na questão financeira, né? A programação é que define a audiência e a audiência define o sucesso da rádio na área comercial, o retorno que ela vai dar para os seus anunciantes. E aí, aproveitando que a gente está falando de audiência, é legal comentar o seguinte, muitas vezes a gente tem a percepção de que a audiência que mais vai dar retorno é a mais numerosa, ou seja, vou criar uma programação e quanto mais pessoas eu tiver, né, ali ouvindo essa programação, mais resultado comercial eu vou ter lá no meu departamento comercial. E às vezes não é assim, não importa só a quantidade de ouvintes, importa, né, que ouvintes são esses, porque dependendo dos ouvintes, consome determinada faixa de produtos, né? Então isso influencia também. Às vezes eu posso ter uma emissora com uma programação que tem menos ouvintes, mas que atinge um público-alvo com poder aquisitivo maior, ou um público-alvo consumidor de produtos com maior valor agregado. Apesar de eu ter menos ouvintes no total, eu possa ter retorno comercial maior para os meus anunciantes, porque os meus ouvintes são consumidores potenciais daquela faixa de produtos, né? Então existe também essa variável que deve ser totalmente considerada. Outra coisa, quando você vai falar de audiência, é inevitável, né, você falar de audiência sem pensar em concorrência. Olha o que acontece hoje aqui na região de São Bento do Sul. Praticamente todas as rádios que tem aqui, elas exploram programações voltadas para o mesmo público-alvo, o que faz com que elas dividam entre si os ouvintes que se enquadram nesse público-alvo. E isso não reforça a audiência, pelo contrário, divide a audiência. Então o que eu disse? Olha só, o programa do Mr. P voltou com uma programação voltada para um público-alvo mais velho, lá para cima da faixa dos 40, né? Esse é o público-alvo predominante, não quer dizer que não exista aí pessoas de outras faixas etárias que adorem essa programação. Mas é fato importante notar isso. Voltou com uma programação voltada para, né, um público-alvo diferente, inclusive do público-alvo padrão da Rede Atlântida. Porque a Rede Atlântida tem uma programação voltada para o público jovem. É pop rock, mais pop do que rock, né? E voltado para o público jovem, totalmente jovem. Não tem o foco lá no pessoal acima dos 40. Mas o que a gente falou, né? Baseado nesse resultado que o programa do Mr. P está tendo, claro, não é exatamente o tipo de programação que eu classificaria como ideal na parte musical, mas uma amostra interessante, né? Mostra que esse público aí acima dos 40 está sem opções no rádio.
Aqui na nossa região isso é bem evidente. E não só aqui, mas em outras cidades, inclusive centros maiores, não tem uma programação absolutamente dirigida para esse público. Tem, por exemplo, em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, está cheio de rádio dedicada a flashbacks ou programação light, mas nenhuma dessas rádios exatamente foca esse público acima dos 40, porque ela traz uma parte do que esse público gosta, mas não a totalidade. Então é isso que a gente defendeu no episódio passado, sempre deixando muito claro que é uma opinião pessoal nossa, baseado na nossa experiência, no nosso tempo de rádio, não só no tempo como profissional à frente dos microfones numa emissora de rádio, mas no tempo aí como ouvinte, observando o que as rádios estão fazendo e tendo sempre contato com profissionais nessa área. Eu não estou hoje mais na área do radialismo, trabalho no outro segmento profissional, não tenho momentaneamente a pretensão de voltar a fazer rádio, por enquanto pelo menos não tem esse pensamento, não passa na minha cabeça. Claro que existe sempre uma vontade, mas hoje eu tenho outros planos e por enquanto eu não tenho essa pretensão de voltar para o rádio. Mas eu estou sempre observando o que está acontecendo, inclusive aqui através do nosso canal eu tenho a oportunidade de conversar com muitos colegas, trocar ideias sobre isso, né? E é mais ou menos essa opinião que eu tenho formada depois de toda a avaliação, análise, reflexão que eu faço em cima desses contatos e da própria observação como ouvinte das emissoras de rádio daqui. Então, assim, o que nós estávamos dizendo é que as rádios poderiam voltar a programação para esse público e poderiam, com isso, ter um retorno comercial interessante. É algo que uma das rádios aqui da nossa região poderia fazer, por exemplo. Então, aqui nós temos algumas rádios, normalmente o pessoal não sabe nem dizer quantas, porque esse público-alvo acima do 40 não está mais ouvindo rádio, tá? Ele era um público-alvo que gostava muito de rádio lá nos anos 80, 90, um público que gosta de rádio, né? E você vê, não está sendo atendido pelas emissoras atualmente. Então, esse público, ele está hoje em outras mídias, ou está ouvindo rádio de fora através da internet, né? Ouvindo alguma transmissão online, ou está lá nos streams de música, ou enfim, buscando os conteúdos que ele gosta em outros lugares. Mas no rádio não tem essa opção atualmente, principalmente aqui na nossa região. Alguém poderia me perguntar, Maurício, você está falando da rádio que você acha ideal? Isso mesmo, eu estou falando da rádio que eu acho ideal, daquela rádio que eu seria ouvinte fiel o tempo todo, que eu ouviria o dia inteiro, em todo momento que me fosse possível ouvir rádio. É exatamente isso que eu estou falando. E alguém até me perguntou, dos colegas aí com quem eu tenho conversado ultimamente sobre esse assunto, qual é a rádio que você acha que mais se aproxima hoje daquilo que você considera a programação ideal? Hoje, na minha opinião, das rádios que eu conheço, a que mais está próximo disso é a Rádio Blog, do Juliano Mazei, do Julinho Mazei. É a rádio que mais chega perto disso, da proposta que eu falo. Lá ainda falta alguma coisa, né, que eu mudaria para ser a minha rádio ideal, a rádio que eu acho que atingiria perfeitamente esse público-alvo do qual eu tenho sempre falado. Mas ela chega perto disso, principalmente na parte da programação musical. Falta um pouco mais ainda de calor humano nas transmissões, nas locuções e nas programações, mas a parte musical já está relativamente próxima do que eu acho que seria o ideal para esse público. Vamos falar do que é essa parte musical, então? É assim, não é aquela programação que o Mr. P faz, porque ele faz só praticamente flashback, é baseado nos clássicos, toca alguma coisa da atualidade, mas ainda não é exatamente essa programação que eu defendo. As outras rádios, por exemplo, vamos comparar. Em Curitiba tem a Mundo Livre FM, que é uma rádio super legal para você ouvir músicas mais alternativas, ouvir coisas que as outras não tocam. Show de bola a programação dessa rádio, muitas vezes eu escuto. A Transamérica Light tem uma programação voltada para esse público dos 40, mas ela foca muito em música light e foca muito em música antiga, muito flashback na programação e pouca coisa que sai um pouco fora desse mundo das recordações e tal. Então, em alguns momentos, é até uma rádio legal de ouvir, é calma, é som ambiente, mas às vezes até chega a ser chato, né? A gente ficar ouvindo tanto flashback e a gente quer ouvir outras coisas. E a parte de informação também deixa um pouco a desejar. Tem programas jornalísticos fantásticos, como o da Maria Rafá, na parte da manhã, mas ao longo do dia, na programação,
as informações relevantes não são tão presentes quanto eu gostaria numa emissora que eu considerasse ideal. A Ouro Verde FM, onde eu já trabalhei, continua com a mesma proposta que tinha desde a época que eu estava lá, que é som ambiente, que é fazer uma programação voltada parecido com a Transamérica Light, mas focada nas músicas antigas e calmas, para som ambiente mesmo. Quando eu estava lá, até ela tocava mais músicas diferentes do mundo, jazz e tal, mas isso não está mais na grade deles, eles mudaram um pouquinho também. Mas a proposta ainda é muito similar à de quando eu estava lá, no final da década de 80. Então, assim, não tem, seria um pouco de cada coisa para juntar numa programação que seria ideal. Vamos imaginar aqui na nossa região uma rádio que topar separado. Nós queremos agora esse público e o que nós temos que fazer? E viesse por acaso me perguntar, o que você acha? Como você faria? Olha, primeira coisa, a rádio não teria mais programa jornalístico em horário específico. O jornalismo, a produção de informação relevante seria constante o tempo todo, o dia todo, em toda a programação, de segunda a segunda, né? E as músicas seria assim, colocaria um percentual aí de músicas, né, que são os clássicos aí dos anos 80, 90, pop, rock, eletrônica, e dosaria isso com uma boa dose, para falar a verdade, de música nova, do que está acontecendo no mundo, das músicas que estão sendo lançadas na Europa, nos Estados Unidos, em outros lugares. Mas não é a programação de música nova que a Atlântida faz, por exemplo, que é mais focada no público jovem. Eu estou falando de música nova que está sendo produzida e que agrada esse público dos 40 para cima. Tá? Tem bandas que esse público adorava ouvir no rádio, lá nos anos 80 e 90, que continuam produzindo músicas novas, continuam lançando discos. E tem tantas outras bandas que se inspiraram nessas e produzem músicas que esse público ia ficar doido se soubesse, né? Se ouvisse, se tivesse oportunidade de conhecer. Muitas vezes não é fácil para esse público e nem esse pessoal tem a paciência e o tempo de ficar garimpando música nos streams de música para localizar essas músicas, né, que gostaria. Muitas vezes, né, a pessoa vai conhecer porque ouviu numa playlist já pronta ou numa programação de rádio como essa que eu estou propondo. Então seria essa programação musical dosada por uma comunicação no estilo que era feito lá nos anos 80, 90, com uma boa dose de calor humano na comunicação, mas uma comunicação sóbria, profissional, eficiente, voltada realmente para esse público e muito, muito objetiva. Não aquela programação de ficar falando um monte de abobrinha. Se for para falar, tem que ser uma abobrinha de qualidade, entendeu? Tem que ser um humor, uma dose certa, um humor voltado para esse público. Nada contra os outros públicos. Só estou falando que para esse é diferente, né? É outro público, é uma outra realidade. Então teria que ter profissionais com essa visão, com essa vivência, com essa capacidade, com essa compatibilidade com essa programação. Não precisa ser aqueles locutores lá dos anos 80 com vozeirão para falar. Não precisa isso não. Tem que ser um bom comunicador. Mas um comunicador que tenha a vivência, né, de apresentar uma programação para esse público. E tem muitos que estão na ativa, inclusive aqui em São Bento, que vivenciaram essa época e que seriam compatíveis com essa programação. Tá? Eu, pelo menos, acho isso, tenho essa convicção. Tem uma galera aí que realmente daria muito certo numa programação, numa rádio que oferecesse esse tipo de programação. E mesclar as músicas, a comunicação com o calor humano, com a questão da informação relevante. O que é informação relevante para você que está ouvindo uma rádio dirigindo seu carro no centro de São Bento do Sul, numa terça-feira às 7h30 da manhã. O que é informação relevante nesse momento? Você ouve o rádio ali por 10, 15, 20 minutos, o tempo que você se desloca para o seu local de trabalho, né? Então, informação relevante são desde previsão do tempo para aquele dia, informações em relação ao trânsito na cidade naquele dia, se tem algum problema, se tem algum bloqueio, se tem alguma coisa acontecendo, né? Até informações de nível nacional, mas que sejam, assim, extremamente objetivas. Tá? Informação relevante não é pegar uma notícia que saiu lá no Universo Online ou qualquer outro site de notícias aí, no G1, sei lá, e ler a notícia. E muitas vezes o locutor lê ela e ainda lê de um jeito errado, sem interpretação e chato de você ouvir, não tem emoção na leitura, é aquela coisa meio mecânica.
Isso não é legal, isso não é informação relevante, isso é chatice mesmo, está chateando a paciência do ouvinte. Então tem que ser informação relevante, importante, extremamente objetiva, tá? Você vai tocar duas, três músicas e vai botar uma informação dessa, vai botar no ar uma notícia, mas tem que ser uma notícia de 30 segundos, tá? Nada de ficar falando por um tempo maior ou lendo coisas que já estão disponíveis nas redes sociais aí. Produzir conteúdo local, de interesse local, para o público local, regional, né? Essa é a diferença, né? Porque as outras informações eu tenho acesso em outros locais. E se a rádio se diferencia por essa questão da informação, ela cria, né, uma diferença, ou seja, ela tem algo exclusivo, que só ela tem, que eu não vou encontrar em outro lugar. E se eu gostar disso, eu vou me fidelizar como ouvinte. Então essa preocupação é fundamental. E esse público acima dos 40 está interessado em informação, sim. E esse público, como eu disse, em sua maioria, é consumidor de produtos que hoje não estão, né, anunciados em programações de rádio. Eles são consumidores de produtos que hoje, né, meio que estão dispersos aí em suas publicidades, as agências não estão direcionando tanto para o rádio, porque lá no rádio não está esse público ouvindo, né? A propaganda não vai atingir o público certo. Então, claro que as rádios de hoje têm uma audiência que é boa para muitos tipos de produtos e anúncios e está funcionando. A prova é que as rádios estão aí, estão no ar, estão dando lucro, né? Mas esse público que eu estou falando daria oportunidade para a emissora de atender, né, produtos e empresas diferentes que hoje não estão sendo tão bem atendidas pelas audiências das emissoras, né? Pela questão de compatibilidade de público mesmo, que é uma questão estatística. Então, esse é o argumento principal, eu acho. Eu conversei com profissionais essa semana que comentaram comigo o que eu disse no episódio passado, alguns concordaram e tal. Na verdade, dois tiveram assim um contato comigo um pouco mais intenso. São profissionais ativos, emissoras de rádio, um aqui da nossa região e outro de fora, de uma rádio de Curitiba, e eles falaram mais ou menos a mesma coisa. A grande dificuldade é essa, é convencer a direção da rádio a arriscar, a apostar numa programação assim, a mudar, né? De repente tá bom do jeito que tá, ou não tá bom, mas também não tá tão ruim, né? Tá mantendo a rádio, e existe sempre aquele risco de não dar certo, de você ter algum problema e a arrecadação da emissora flutuar muito. Né? Então existe esse temor, esse medo, essa dificuldade. Esses profissionais comentaram justamente isso comigo, a dificuldade de colocar na cabeça dessas pessoas a vontade de mudar, de realmente fazer algo diferente. Eu, particularmente, tenho uma crença muito forte de que isso daria muito certo em todos os aspectos. Audiência comercial, né, e satisfação de um público que lá nos anos 80 e 90 era fiel ao radialismo, gostava muito de ouvir rádio. Sabe, no tempo que eu trabalhava em rádio aqui, em São Bento, por exemplo, na 89 FM, no tempo que a rádio entrou no ar, no primeiro ano, segundo ano, sabe, esse pessoal chegava a parar os carros no centro da cidade, no domingo à tarde, né, não tinha muita opção de lazer, o pessoal parava o carro lá no centro da cidade para se encontrar, para conversar, e todos os carros ligavam som na 89 FM, ouviam a rádio, tá? Eles interagiam por telefone com a gente, pedindo músicas e tal. A rádio só tocava na época pop rock, a 89 era totalmente pop rock, não tocava nada fora disso, tá? Até música eletrônica tinha assim um certo, como até o Sidney Adriano já comentou aqui no episódio que a gente contou a história dele, né? Já a música eletrônica, meio dance e tal, que já era um pouquinho mais popular, já não era assim tão bem vista dentro daquela programação. Então era pop rock mesmo. E esse pessoal estava lá no centro da cidade com seus carros, o som ligado, alto, todos os carros ligados na mesma música porque estavam ligados na 89 FM, naquela época. Imagina, esse pessoal que estava lá com o carro, com a porta aberta, é desse pessoal que eu estou falando. O que esse pessoal hoje está ouvindo? Eles adoravam ouvir rádio. Quais as opções que eles têm hoje em termos de rádio? Talvez alguns, né, que se enquadram nesse público-alvo gostem das programações atuais das rádios. Acredito que deva ter uma parcela que gosta, sim, mas eu não acredito que seja a maioria.
tá? Porque são programações realmente muito, muito diferentes. Então, eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre isso, antes de anunciar uma novidade aqui no canal. Manda um vídeo para mim, se você quiser, manda um áudio, publica aqui embaixo nos comentários o que você acha. Eu estou certo na minha análise? Será que a nossa região teria sucesso, né? Uma rádio aqui na nossa região com esse tipo de programação que eu venho falando teria sucesso? Você ouviria essa rádio? Seria um ouvinte fiel dessa emissora? Conte pra gente a sua opinião, tá? E vamos contar para vocês uma novidade do canal que vem justamente para, né, ilustrar um pouco tudo isso que a gente tem falado sobre essa questão de programação das emissoras de rádio no Brasil. Então, a novidade no nosso canal vem para atender justamente algo que a gente tem falado desde os primeiros episódios. As rádios estão deixando de tocar muita música legal que está sendo produzida lá fora. A gente não tem impressão às vezes que o rock parou, que não existe mais produção de rock, que as bandas pararam, porque não toca mais nos rádios, né? Não toca mais aqui na programação das rádios brasileiras, muito pouco rock internacional. Você sabe que o AC/DC continua gravando, lançando, né? Sumiu, mas tem muita produção de conteúdo lá, não só daquelas bandas, como eu disse, que faziam sucesso nos anos 80, 90, mais de bandas que se inspiram nelas e fazem coisas muito legais. Então eu já disse até um tempo atrás, né? Aqui em São Bento do Sul, uma cidade de colonização germânica, lá na Alemanha, produção de músicas incríveis, rock, pop, muito material legal que se tocasse aqui na programação normal, e não são músicas para tocar no programa alemão de domingo, não. São músicas para tocar na programação normal, pop, rock, incríveis, que o pessoal aqui ia gostar muito de ouvir e que ia, de certa forma, estar prestigiando as raízes culturais da nossa região. Então seria uma coisa muito legal de todos os pontos de vista. Mas essas coisas não estão tocando. Citei o exemplo da Alemanha, mas vale para todos os demais países que têm alguma influência nas raízes culturais da nossa região, né? Todos os demais que também estão presentes. Então, no mundo inteiro está sendo produzida muita coisa legal. Tem muita coisa antiga, clássicas muito legais. Quando falo clássicas, eu estou falando clássicas do pop, do rock, da eletrônica, que simplesmente desapareceram das emissoras de rádio, sumiram da programação e ninguém mais toca, nem as rádios de flashback não tocam. Parece que a galera de hoje nem tem mais conhecimento de que essas músicas em algum momento existiram e tocaram no rádio e agradaram o público do rádio. Então eu estou criando essa série chamada Toca Essa aqui no canal e vou destacar sempre algumas músicas que se enquadram mais ou menos nisso que eu falei. São clássicas esquecidas ou novas que surgiram aí e não são conhecidas do público atualmente, ou talvez algumas até sejam em parte em alguns lugares, né? Mas enfim, eu vou de vez em quando inserir um episódio extra entre os episódios normais aqui do nosso canal com essa identificação, Toca Essa. Esse episódio extra vai apresentar uma banda, uma música, alguma coisa, vai dar algumas dicas. Serve como sugestão para os programadores das emissoras de rádio mais novos que não tiveram essa vivência, né, e que podem aí conhecer alguma coisa diferente. Serve de sugestão para você que acompanha o nosso canal e que talvez goste disso e queira criar aí uma playlist no seu streaming de música preferido. Então vão ter muitas sugestões que talvez você vai gostar. E para a gente trocar ideia e comentar também a cada episódio do Toca Essa. Em breve eu vou lançar um e a gente vai conversando e ajeitando ao longo dos lançamentos. Se alguém lembrar de alguma música também que marcou nessa época que eu comentei, né, pode me ajudar, não lembro de todas, mas pode mandar aí a sua sugestão. Mas, como eu disse, não vai ficar focado só em flashback, em coisas do passado. Muito foco em coisas novas que foram produzidas ao longo desse tempo. Pode ser que tenha alguma coisa de 10 anos atrás, mas que nunca ninguém conheceu, porque não tocou em lugar nenhum. É isso que a gente vai buscar no Toca Essa. Algumas sugestões legais de coisas diferentes do que estão acontecendo na maioria das emissoras de rádio. E claro, sempre com toda humildade, como uma sugestão nossa, como uma contribuição, uma ideia, uma sugestão, sem nenhuma pretensão de criticar o que está sendo feito aí, né? Mas sim de dar a ideia de fazer algo também
diferente, de abrir espaço para um público que hoje não tem esse espaço, ok? Obrigado, né, por você estar assistindo esse episódio até o final. Obrigado pela sua paciência, pelo seu prestígio aqui ao nosso canal. E como eu já disse no finalzinho do bloco anterior, contribua. Coloca aí seus comentários, manda um vídeo pra gente, manda um áudio pra gente, conte aí o que você acha de tudo isso. Tá? É muito legal a gente trocar ideias sobre isso. Nosso canal Radio Waves é justamente para isso, ok? Um grande abraço, tudo de bom para você, até o próximo!